Vamos aqui mais uma vez trabalhar com mais um conteúdo de matemática. Essa aula, na verdade, a gente representou, eu representei ela. Nós demos esse conteúdo dentro da aula do Zoom de hoje e eu estou gravando com o mesmo material que eu trabalhei na aula do Zoom, para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de trabalhar dentro da aula do Zoom, poder estar participando, poder estar verificando esse conteúdo que nós demos na aula do Zoom, ok? Para os alunos que não participaram por conta da internet, mais uma vez falando, por conta de algum problema técnico. Então eu vou fazer de novo todo o processo, todo o desenvolvimento da aula que nós demos no Zoom para a galera que não participou, ou mesmo para a galera que participou e querem reforçar aquilo que foi dado. Desculpe um pouquinho aí o barulhinho que vocês vão estar ouvindo, mas tá rolando aí aqui algumas construções, alguns bate-bate, mas eu vou tentar levar minha fala para que vocês não possam perder o foco. Bora aqui. O que são frações equivalentes? No livro de vocês, lá na página, vamos lá para a gente verificar aquilo que está sendo falado. No livro de vocês, ele diz o seguinte, na página 113, ele fala que frações equivalentes são frações escritas com o numerador diferente e o denominador diferente. Porém, eles representam a mesma parte que foi retirada do inteiro. Ok? Note lá no livro. Ele está falando sobre o exemplo dado no livro. Note que os numeradores e os denominadores, eles foram multiplicados por o mesmo número para obter as frações equivalentes. É o que nós vamos falar aqui agora. Observem aqui que eu organizei aqui um desenho. Aqui eu botei o que está no livro de vocês. Frações equivalentes são frações que têm números diferentes, mas eles representam a mesma parte do inteiro que foi tomado, ok? Então aqui eu trabalhei com 3 barras de chocolate. Observem que o tamanho do inteiro, ele é o mesmo. As frações são construídas com números diferentes, mas a parte do inteiro que foi retirado vai ser a mesma parte. Vamos lá representar? Eu acredito que vocês já saibam representar as frações. Aqui eu tenho a fração 1/2. O que quer dizer essa fração? Quer dizer que a parte do chocolate, a barrinha do chocolate, que tem o mesmo tamanho, as 3. A primeira fração determina o seguinte: o denominador determina que a barra de chocolate seja dividida em 2 partes. 2 partes. O numerador determina que ela seja tomada uma das partes. 1. Então aqui, ó, ele vai ser tomado uma das partes do inteiro. Que fração é essa? 1/2. Desculpem. Aqui nós temos a mesma barra de chocolate, o mesmo tamanho, só que ela determinou uma fração diferente. Ela mandou que a barra de chocolate fosse dividida em 4 partes, 1, 2, 3, 4, e que fossem tomadas 2 dessa parte. Então, olha, vamos tomar aquela que a fração está mandando. Tomar 2 partes. Quem é que determina as partes tomadas? O numerador.
ok? Aqui eu já tenho uma outra barra de chocolate com o mesmo tamanho. E ela determinou, através do denominador, que eu dividisse ela em 8 partes iguais. Vamos contar para ver se a Pro fez direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dividi em 8 partes. O numerador determina as partes que vão ser tomadas. Quantas partes? 4. Então, vamos tomar 1, 2, 3, 4. Olha só. O que é que diz que é a fração equivalente? São frações que têm números diferentes. Números diferentes. Mas ele representa a mesma parte do inteiro que foi tomada. Observem aqui, ó. Vou fazer uns pontilhados para vocês perceberem. Olha aqui. Olha aqui. Então, a mesma parte do inteiro, elas foram tomadas igualmente. Ela vai tomar a mesma parte do inteiro. Então, frações equivalentes representam justamente isso. Eu vou ter frações com números diferentes, mas a parte que foi tomada, elas vão ser representadas do mesmo tamanho. Ok? Aqui eu representei para vocês o que é frações equivalentes. Agora eu vou mostrar para vocês, através da continha da multiplicação, como é que a gente consegue criar essas frações equivalentes. Presta bem atenção. Através da multiplicação, eu tenho que pegar um número, aonde eu vou multiplicar o numerador, também vou multiplicar o denominador. Então, bora aqui, ó. Eu vou multiplicar pelo 2. 1 vezes 2, 2. Olha como eu já criei outra fração. 2, denominador 2, vezes 2, 4. Então, 2 quartos é uma fração equivalente a 1/2. Se eu quiser achar outra fração equivalente, eu pego aqui e multiplico também por 2. O mesmo número que eu multiplicar o numerador, eu vou multiplicar o denominador. 2 vezes 2, 4. Já criei outra fração com números diferentes. Denominador 4 vezes 2, 8. 4 oitavos. Eu vou conseguir outras frações equivalentes? Sim, multiplicando mais e mais vezes. Ok? Agora, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu vou usar a fração 2 terços. Eu quero achar as frações equivalentes de 2 terços. Aí eu vou multiplicar por 2. Olha como é que eu vou botar o sinal de igualdade. Porque essa fração é igual a essa em relação ao tamanho do inteiro e a parte que foi tomada. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Vou achar uma outra fração equivalente. Vou também multiplicar por 2. O Pro só pode multiplicar por 2? Não. Pode multiplicar por qualquer número. A regra só é o seguinte: o mesmo valor que você multiplicar o numerador, você vai multiplicar também o denominador. Vamos achar outra equivalente. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Achar outra equivalente. Vou mudar o número, ó.
Vou multiplicar por 3. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 3, 36. Então, 2 terços. Olha só, 4 sextos, 8 dozeavos, 24 36avos são frações equivalentes de 2 terços. Mas, as frações equivalentes, a gente só consegue através da multiplicação? Não. A gente também acha ela com a divisão. Mas aí a gente vai ter que achar uma fração bem grande para poder dividir e ela se tornar uma fração menorzinha. Olha só. Vou trabalhar aqui com a fração. Deixa eu ver. 24, 36. Vou usar essa daqui mesmo, né? Só que na divisão, eu também tenho que achar um número divisível. Lembra daquelas regras de divisibilidade que nós trabalhamos anteriormente? Eu vou achar um número onde eu divida o 24 e que também divida o 36. Como aqui são dois números pares, e eu me lembro da regra do número 2. Todo número é divisível por 2 se ele for um número par. Como os dois são pares, eu vou usar o divisor de 2. « 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Dois números pares, ainda posso dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. 6 é par, 9 não é par. Qual é o número que eu posso dividir os dois? Eu posso usar o divisor de 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, aqui também, através da divisão, eu achei os números, as frações equivalentes. Só que agora usando a divisão. Então, eu posso achar os números equivalentes, as frações equivalentes, usando a multiplicação ou usando a divisão, quando ela for uma fração com valor grande. Tudo ok? Outro assunto que eu queria dar para vocês, eu vou dar uma baixadinha aí na câmera, para poder vocês visualizarem essa tela daqui. Eu vou dar uma revisadazinha, eu vou dar um exemplozinho bem rápido sobre frações, tipos de frações que nós já colocamos lá no Google. Olha só, o que eu vou falar com vocês agora são tipos de frações que nós já colocamos lá no Google Classroom. Quais são os tipos de frações? Elas são as frações próprias, impróprias e as aparentes. Como é que eu vou identificar as frações próprias, impróprias e aparentes? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. As frações próprias, ela determina lá no livro de vocês, vocês têm essa regra, que o numerador é menor que o denominador. 2/5. Outra fração própria, eu posso trabalhar com o 3/4. Numerador menor que o denominador. E as frações impróprias? Ela diz o seguinte, as frações impróprias, ela tem um numerador maior que o denominador. Então, é diferente da própria. A própria é menor. Menor numerador,
maior denominador. A imprópria é maior numerador, menor denominador. 8/6. Outra fração imprópria. Numerador maior. 6. 6/2 não. Bora botar aqui 6. 6/5. 6/5. Ficou bem claro? Numerador maior que o denominador. Só que vamos para as frações aparentes. As frações aparentes, ela também tem as características da fração imprópria. Só que ela é aparente quando o seu numerador é divisível pelo denominador. Ou também quando o denominador, o numerador, é múltiplo do denominador. 5 vezes 2, 10. Outra fração aqui aparente. O numerador é maior do que o denominador. Então, você pensa logo que ela vai ser imprópria. Só que a imprópria, ela não é divisível. E a própria é divisível. 12 dividido por 6 é igual a 2 inteiros. Ou ela é múltiplo. 6 vezes 2, 12. Então, é por isso que ela chama de aparente. Porque ela parece que ela é imprópria, mas não é. A imprópria, ela não divide o numerador pelo denominador. A aparente é divisível. 10 dividido por 5 também dá 2. Tudo ok? Esse é o nosso conteúdo que nós trabalhamos hoje na aula do Zoom. Eu vou estar postando lá no Google Classroom para a galera que não participou ou teve alguma dificuldade técnica e não participou desse conteúdo. Acompanhe também a leitura no livro, ok? Beijo para vocês. Fiquem com Deus e toma conta da saúde, viu?